Fala-se bem baixinho ou faça-se um vídeo no YouTube sobre esse tema. Daniel Ricciardo pode estar de volta ao seu melhor na Fórmula 1 e começa a mostrar que pode conseguir voltar à Red Bull. Ricciardo teve literalmente um desempenho ao nível da Red Bull no GP do México. Ele se classificou ao lado de Verstappen e superou Sérgio Pérez, demonstrando que é possível se fazer com o AlphaTauri. Ricciardo conquistou um 7º lugar sólido, andando na frente de vários carros mais rápidos durante boa parte da corrida. Ele mostrou habilidade, bom gerenciamento de pneus e ritmo forte. Ao mesmo tempo, Pérez se descontrolou e se autoeliminou logo na primeira curva. Isso vai muito além de um único resultado. É o que possibilitou esse desempenho, as razões para acreditar que ele pode se sustentar, o ânimo que isso traz para a retomada de Ricciardo depois da má fase na McLaren e o fato de que ele realmente parece ser quem a Red Bull precisa para ser o companheiro de equipe de Verstappen. A Red Bull resgatou Ricciardo de sua desventura na McLaren, colocando-o como piloto reserva em 2023. Depois deu continuidade à sua reabilitação ao colocá-lo na AlphaTauri como substituto de Nick De Vries no meio dessa temporada. Desde então, se questionava o que a Red Bull via nele como piloto, depois daqueles 2 anos prejudiciais na McLaren. A Red Bull, Ricciardo e todos que o cercavam insistiam que ele tinha desfeito a confusão que sua técnica de direção tinha se tornado e que já estava de volta à sua melhor forma. Levou meses até se poder acreditar nisso por causa da infeliz fratura que Ricciardo teve na mão logo após as férias de verão. Mas o fim de semana do GP do México foi o primeiro sinal positivo concreto. A AlphaTauri tem um bom histórico no México, assim como o Ricciardo. Junto com o Mônaco, são as únicas pistas em que ele fez pole positions. Mas parece ter sido mais do que um conjunto de fatores favoráveis que criaram um momento especial para a equipe e o piloto. E o 4º lugar no grid não foi um golpe de sorte, e sim o fruto de um esforço extraordinário na classificação. Dentro e fora da pista, Ricciardo lembrava muito mais como ele era antes de ir para a McLaren, por razões claras e específicas. Ricciardo estava super motivado durante todo o fim de semana. Dizia que tinha algo a provar. Ele estava ansioso para experimentar um acerto que havia despertado seu interesse lá atrás, na corrida de Zandvoort, antes da lesão, e que a de Austin no fim de semana anterior não tinha lhe dado chance. Ricciardo guia de um jeito muito diferente de Yuki Tsunoda e de Pierre Gasly, que foi o principal piloto da AlphaTauri por um bom tempo. Eles freiam muito tarde e viram o volante rapidamente. É o estilo V de que os pilotos tanto falam e que Ricciardo queria evitar. Vamos detalhar isso mais tarde, mas para simplificar, o jeito que Ricciardo freia e entra nas curvas impõe esforços diferentes ao carro e aos pneus e exige que o carro se comporte de outra maneira. Ricciardo identificou isso rapidamente e pediu mais aderência nas rodas dianteiras, já que ele gosta do carro saindo um pouco mais de traseira. Isso pode parecer estranho, já que foram as saídas de traseira que arruinaram seus anos na McLaren. Mudar todo o acerto de um carro leva tempo. A AlphaTauri começou a fazer experiências logo depois das férias, mas Ricciardo só teve uma sessão e pouco de treinos livres antes de quebrar a mão. Na corrida de Austin, o acerto ainda não estava no ponto, e a corrida foi arruinada por um toque logo no início. Como o fim de semana de Sprint Race congelou o acerto na sexta-feira, Ricciardo não pôde deixar o carro como ele queria. Austin era a sua primeira corrida desde o acidente, e o carro tinha recebido algumas atualizações que mudaram suas reações. Como só havia um treino antes do Qualify, a AlphaTauri preferiu colocar o acerto de Tsunoda no carro de Ricciardo. Não deu muito certo para ele. O jeito foi trabalhar com acertos diferentes no México para tentar melhorar o carro para o estilo dele. Não conseguir guiar com naturalidade nem andar rápido foi o que matou Ricciardo na McLaren. Ele prefere fazer as curvas com mais velocidade, traçando uma trajetória em forma de U. Isso exige uma discreta saída de traseira para direcionar o carro na entrada da curva, mas sem que a traseira saia de controle. A McLaren tem um pico de downforce forte, mas nem sempre dá para usá-lo porque ele deixa o carro instável e inconsistente em certas curvas. Isso era fatal para o estilo de Ricciardo. Mesmo agora que a McLaren vem colecionando pódios, Lando Norris reclama disso. Ele quer fazer as curvas em U, mas o carro o obriga a fazer em V. Ricciardo admitiu que isso expôs sua incapacidade de se adaptar tão bem quanto Norris e até seu substituto Oscar Piastri.
Mas dê a ele o carro certo e ele garante que ainda pode fazer maravilhas. É o que parece que está acontecendo com o AlphaTauri, que não tem os picos de downforce do McLaren, mas tem uma plataforma mais estável. A AlphaTauri sofreu com uma certa instabilidade na entrada das curvas o ano inteiro, principalmente quando os pilotos freavam tarde e com força. Inicialmente, se temeu que isso poderia ser um problema para Ricciardo, mas o AT04 não apresenta as mesmas dificuldades que ele enfrentou na McLaren. Ricciardo sabe o que esperar do carro e consegue chegar ao limite mais confortavelmente. Os primeiros sinais disso surgiram na Hungria, onde ele dirigiu o AlphaTauri pela primeira vez. Mas lá, e na segunda corrida, na Bélgica, o carro ainda demorava para entrar nas curvas. Ricciardo achou que seria melhor ter um pouco mais de instabilidade na traseira para dar às dianteiras a aderência de que ele gosta, mas sem provocar o comportamento inconsistente que a McLaren tem. Depois daquelas corridas, a AlphaTauri fez upgrades que aumentaram a downforce e o novo acerto deixou o equilíbrio do carro de acordo com o estilo de Ricciardo. No México, a maior aderência na frente permitiu a ele entrar nas curvas do seu jeito, freando um pouco mais cedo e por mais tempo, o que proporciona a aderência necessária para entrar nas curvas com mais velocidade. Ter confiança para fazer isso é muito importante para Ricciardo. Por isso ele estava tranquilo no Qualify, apoiando visivelmente à frente para rotacionar mais o carro na entrada das curvas. Ele diz que está se sentindo como era antes. Com certeza ele está dirigindo bem mais do jeito que dirigia na Renault em 2020 e nos tempos de Red Bull. Essa sensação continuou na corrida, quando Ricciardo se mostrou agressivo na largada e no reinício, depois da bandeira vermelha, atacando a Mercedes de George Russell na última volta. Acabou não dando certo, mas quantas vezes se viu ele atacando a Mercedes nos tempos de McLaren? Esse é um incentivo oportuno e importante para Ricciardo, porque seja qual for a decisão da Red Bull sobre Pérez, seria ingenuidade pensar que a equipe não tomará uma atitude para 2024 se no fim desse ano ela concluir que Ricciardo é a melhor opção. E se não houver mesmo chance de uma promoção para a Red Bull no próximo ano, ele vai continuar lutando por essa vaga para 2025. É um teste importante. As duas primeiras corridas que Ricciardo fez antes de se machucar foram sólidas, mas inconclusivas, e Austin não foi melhor. Mas depois de se readaptar nos Estados Unidos e ter mais tempo para mexer nas configurações no México, Ricciardo mostrou que é sim o piloto revigorado que a Red Bull acreditava ter enxergado no simulador e nos testes feitos no primeiro semestre. Ricciardo mostrou a confiança e a velocidade que já não se via sabe-se lá há quanto tempo. Não admira que ele tivesse a aparência de quem voltou a um nível que só tinha atingido poucas vezes em 2021. Mas resultados como esse transformarão em afirmação enfática o que hoje ainda é uma pergunta. Será que Ricciardo pode dar à Red Bull o que ela precisa? Ele vai precisar fazer mais do que uma volta voadora no Qualify e uma corrida competitiva para recolocar a Red Bull onde ela ambiciona. Essa performance parece que se baseia em uma mudança que ele compreende, o que indica que ela pode ser mantida em outras pistas. Isso provaria que Ricciardo não está acabado e que o problema era simplesmente que ele e a McLaren não combinavam. Se adicionarmos isso a todos os outros aspectos que fazem de Ricciardo uma opção tão atraente, como seu valor comercial, sua experiência e seu relacionamento com Verstappen, a possibilidade da Red Bull escolhê-lo aumenta muito. Porque aí a situação de Ricciardo não vai depender de Pérez decepcionar e da Red Bull decidir se livrar dele. Ricciardo será de fato a melhor opção. Ricciardo se classificar à frente de Pérez na corrida de casa do mexicano e alinhar ao lado de Verstappen no grid parece uma cena extraída diretamente da série Drive to Survive, da Netflix. As circunstâncias eram perfeitas para um episódio estilo Ricciardo versus Pérez, a batalha pela vaga. Havia dúvidas sobre o futuro de Pérez, o retorno de Ricciardo de uma lesão recente, tudo isso na corrida de casa de Checo. Também houve uma declaração de Christian Horner na coletiva de imprensa de sexta-feira de que a Red Bull queria e precisava que Pérez estivesse nas primeiras filas do grid. 24 horas depois, Ricciardo superou Pérez justamente nesse quesito. Adicione-se a imagem do Red Bull de Pérez lançado ao ar depois dele, de forma inexplicável e desajeitada, não dar espaço a Charles Leclerc e se colocar como terceiro carro, lado a lado, na linha externa da primeira curva, e se tem um teaser clássico da Netflix.
Não poderia haver um final mais dramático para Pérez, mas essa autossabotagem poderia ter consequências piores do que criar o script perfeito para Ricciardo, que é o queridinho da Drive to Survive. Eles dois estão tentando driblar perguntas sobre essa disputa pela vaga na Red Bull. Claro que essas perguntas vão continuar, mas Pérez deu à mídia o que ela precisava para destacar um contraste desconfortável entre eles. Seria injusto classificar a façanha de Ricciardo no Qualify como uma vitória colossal. Pérez também teve ótimo desempenho, comparável ao de Verstappen. Considerando as dificuldades recentes, a boa volta que Pérez fez devia ter sido um bom reforço para sua autoconfiança e para a certeza de que o trabalho no simulador tinha detectado alguns passos errados e o recolocou no rumo certo. Mas ele jogou tudo isso fora segundos depois da largada. A emoção se sobrepôs ao raciocínio e ele arruinou o fim de semana da sua parte da equipe. E ainda recolocou Hamilton na luta pelo vice-campeonato, um efeito que incomoda bastante a Red Bull. A equipe insiste que Pérez seja o vice porque ela nunca fez a dobradinha no Mundial de Construtores. Não atingir o objetivo que a equipe espera dele será um fracasso colossal, inversamente proporcional ao enorme domínio de Verstappen. Por outro lado, o domingo de Ricciardo não podia ter sido melhor. Quem você acha que causou melhor impressão? Foi indiscutivelmente a pior ocasião para Pérez voltar a falhar. Os pontos baixos foram muito baixos, e mesmo se considerarmos o Qualify como um ponto positivo, tudo o que ele mostrou foi o que já se sabia. É sabido que Pérez pode ser o que a Red Bull precisa de um companheiro para Verstappen, mas ele não tem feito o suficiente. Os erros têm sido graves e a corrida do México não podia ter sido pior. Ao mesmo tempo, Ricciardo apresentou a primeira prova de que ele pode fazer o trabalho. É difícil imaginar como esse fim de semana poderia produzir um contraste mais flagrante nessa disputa para ser o companheiro de Verstappen.